Você já percebeu que tem dias em que parece que você está remando contra a maré? Você acorda, tenta ser produtivo, foca no trabalho, mas é como se algo invisível estivesse drenando sua energia. No fim do dia, você está exausto, mas não conseguiu realizar nem metade do que planejou. E o pior é que você sabe que tem capacidade. Você sabe que já teve períodos em que tudo fluía. Mas agora, parece que sua própria energia está trabalhando contra você. Cara, você não está sozinho nisso. E vou te dizer uma coisa que pode ser difícil de aceitar no começo. O problema não é falta de disciplina, não é preguiça, não é que você está ficando velho. O verdadeiro problema está no fluxo da sua energia vital. E existe um erro específico que quase todo mundo comete sem perceber que, literalmente, inverte esse fluxo, fazendo com que você gaste energia tentando funcionar contra a própria natureza do seu corpo. Existe um mapa antigo, preservado por 5.000 anos, que mostra exatamente como sua energia deve circular. E quando você entende esse mapa, você percebe onde está o erro. Olha, isso não é teoria abstrata. Nos próximos 24 minutos, você vai aprender o sistema completo. Se isso faz sentido para você, deixa o like aí, porque a informação que vem agora pode mudar completamente como você experimenta a vida. Agora, o que a maioria das pessoas não percebe é que o corpo humano tem um sistema de circulação energética tão real quanto o sistema circulatório do sangue. A diferença é que a medicina ocidental moderna escolheu ignorar esse sistema porque não conseguia medir com os instrumentos que tinha no século XIX. Mas os chineses mapearam esse sistema há 5.000 anos. Eles não chamavam de energia de forma vaga. Chamavam de Qi e documentaram exatamente como esse Qi circula, através de canais específicos chamados meridianos. E não é mais uma técnica de visualização. Não é pensamento positivo. Não é lei da atração superficial. O que vou te mostrar é um mapa anatômico energético, tão preciso quanto um mapa das veias e artérias do corpo. A diferença é que esse mapa mostra as rotas da sua energia vital. E quando essas rotas estão bloqueadas ou funcionando de forma invertida, você sente exatamente os sintomas que mencionei. Exaustão, sem motivo aparente, falta de clareza mental, sensação de estar lutando contra si mesmo. Então aqui está o que vamos fazer. Primeiro vou te ensinar o sistema dos 6 meridianos principais. Depois, vou te mostrar o erro específico que cada um desses meridianos pode estar cometendo. E no final, 5 técnicas práticas que você pode usar hoje mesmo para corrigir o fluxo. Presta atenção porque cada detalhe importa. Quando a gente pensa em energia, é comum imaginar algo abstrato, quase místico. Mas a medicina tradicional chinesa nunca tratou energia como conceito filosófico. Eles tratavam como fisiologia. Há 5.000 anos, médicos chineses mapearam 12 meridianos principais no corpo humano. Cada meridiano é uma rota específica por onde o Qi flui, conectando órgãos, tecidos e funções corporais. E aqui está o mais interessante. Quando a acupuntura finalmente foi estudada pela ciência ocidental, nos anos 70, pesquisadores da Universidade de Seul usaram corantes radioativos para rastrear esses meridianos. E sabe o que descobriram? Os meridianos existem. Não são veias, não são nervos, mas são canais físicos mensuráveis por onde algo flui. Estudos mais recentes, incluindo um publicado no Journal of Electron Spectroscopy em 2013, mostraram que os pontos de acupuntura têm resistência elétrica diferente do resto da pele, cientificamente mensurável. Isso não é crença, é física aplicada ao corpo humano. O Qi flui através desses canais seguindo padrões específicos, horários específicos do dia, e quando esse fluxo é interrompido, órgãos param de funcionar adequadamente. Não de forma dramática como um infarto, mas de forma gradual. Você começa a sentir cansaço crônico, névoa mental, dores sem causa aparente. Agora, você provavelmente já experimentou isso sem nomear. Sabe aquele período do dia em que você sempre sente uma queda de energia? Normalmente entre 2 e 4 da tarde,
ou aquela insônia que bate sempre no mesmo horário da madrugada. Isso não é coincidência. É um meridiano específico tentando funcionar, mas encontrando bloqueio. O mapa antigo explica exatamente qual meridiano está ativo em cada período de 2 horas do dia. E quando você entende esse sistema, você para de lutar contra o próprio corpo e começa a trabalhar a favor dele. O sistema de meridianos é como o mapa de encanamento de um prédio. Você tem rotas principais que distribuem água para cada andar, cada apartamento. Se uma tubulação entope, a água não chega onde deveria. Com os meridianos, é exatamente a mesma lógica. Você tem 6 rotas principais que vou detalhar agora. Cada uma conecta órgãos específicos e tem horário de pico de atividade. Quando um meridiano está bloqueado, você sente sintomas específicos naquele horário. Vamos começar pelo mais fundamental, aquele que quase todo mundo tem bloqueado sem perceber. O primeiro meridiano principal é o do pulmão. Ele começa no centro do tórax, desce pelo braço e termina no polegar. O horário de pico desse meridiano é entre 3 e 5 da manhã. E aqui está o erro que quase todo mundo comete. Esse meridiano não controla apenas a respiração física. Ele governa a capacidade de absorver energia vital do ambiente, o que os chineses chamavam de Wei Qi, a energia defensiva do corpo. Quando esse meridiano está bloqueado, você sente opressão no peito, respiração curta mesmo sem esforço físico e aquela sensação de não conseguir puxar ar profundamente. Mentalmente, o bloqueio se manifesta como tristeza sem motivo aparente, dificuldade de soltar o passado, apego excessivo a coisas ou pessoas. Fisicamente, você pega resfriados com frequência, tem problemas de pele, especialmente ressecamento. O erro específico que causa esse bloqueio é a postura curvada. Quando você passa o dia inteiro com os ombros para frente, seja no computador ou no celular, você comprime fisicamente o meridiano do pulmão. A energia não consegue fluir do tórax para o braço. Além disso, respiração superficial constante, que é consequência do estresse crônico, faz esse meridiano entrar em colapso funcional. Você está literalmente impedindo que energia nova entre no sistema porque não está respirando de forma que permita a absorção completa. Subindo no sistema, chegamos ao meridiano do intestino grosso. Ele começa no dedo indicador, sobe pelo braço, passa pelo ombro e termina na lateral do nariz. Horário de pico é 5 da manhã às 7 da manhã. E esse meridiano tem uma função que vai muito além da digestão física. Na medicina chinesa, o intestino grosso é o órgão responsável por soltar, por eliminar não apenas resíduos físicos, mas também padrões mentais e emocionais que não servem mais. Quando está bloqueado, os sintomas são constipação crônica, mas também rigidez mental, incapacidade de mudar de opinião mesmo diante de novas informações, e aquela sensação de estar preso em rotinas que não funcionam mais. Fisicamente, problemas de pele, especialmente acne ou eczema, porque a pele é o intestino visto de fora. Ambos são órgãos de eliminação. O erro aqui é simples, mas devastador. Segurar. Segurar o banheiro quando o corpo pede para ir porque você está ocupado. Segurar emoções porque expressar é visto como fraqueza. Segurar opiniões antigas por medo de estar errado. Cada vez que você segura algo que deveria ser eliminado, você ensina esse meridiano a parar de funcionar. A energia estagna. E o corpo começa a acumular toxinas físicas e emocionais porque o sistema de eliminação foi desligado por você mesmo através de anos de repressão. O terceiro meridiano é o do estômago. Começa embaixo dos olhos, desce pela frente do corpo e termina no segundo dedo do pé. Horário de pico é 7 às 9 da manhã, exatamente quando você deveria estar fazendo a refeição mais importante do dia. Esse meridiano governa a capacidade de receber, de nutrir-se, tanto com comida quanto com experiências e relacionamentos. Quando bloqueado, você tem refluxo, gastrite, mas também uma sensação constante de vazio que nenhuma quantidade de comida preenche. Mentalmente, preocupação obsessiva, especialmente com o futuro,
aquele ciclo mental de catastrofizar cenários que provavelmente nunca vão acontecer. Você acorda com a mente já acelerada, pensando em tudo que pode dar errado no dia. O erro desse meridiano é comer de forma inconsciente. Café da manhã inexistente ou engolido em 5 minutos sem mastigar. Almoço na frente do computador. Jantar assistindo televisão. Você está colocando comida no corpo, mas o meridiano do estômago não está recebendo a informação de que nutrição está acontecendo, porque sua atenção está em outro lugar. A energia não flui para o processo digestivo. Resultado é que você pode estar comendo, mas não está se nutrindo. O meridiano fecha porque você ensinou ele que nutrição não é prioridade. O quarto meridiano é baço pâncreas. Começa no dedão do pé, sobe pela parte interna da perna e termina na lateral do tórax. Pico de atividade é 9 às 11 da manhã. Esse meridiano controla transformação. Pega comida e transforma em energia utilizável. Pega experiências e transforma em aprendizado. É literalmente o alquimista do corpo. Quando bloqueado, você tem digestão lenta, sensação de peso depois de comer, fadiga mesmo após refeições, e aquele cansaço que parece vir dos ossos. Mentalmente você fica preso ruminando os mesmos pensamentos, incapaz de processar e seguir em frente. Preocupação vira obsessão. O erro aqui é não dar tempo para processar. Você come e já volta ao trabalho. Vive uma experiência e já está na próxima sem integrar o que aconteceu. O baço pâncreas precisa de tempo para transformar input em output. Quando você não dá esse tempo, a energia fica presa no meio do processo. É como colocar roupa na máquina de lavar, mas nunca apertar o botão de centrifugar. A transformação não se completa. Então você acumula experiências não processadas, comida não digerida, emoções não integradas. O meridiano desiste de tentar transformar e você vive num estado constante de incompletude, sempre começando coisas, mas nunca terminando, porque o sistema de transformação está offline. O quinto meridiano é o do coração. Começa no centro do tórax, desce pelo braço e termina no dedo mínimo. Pico de atividade é 11 da manhã a 1 da tarde. Na medicina chinesa, o coração não é apenas uma bomba de sangue, é o imperador do corpo, o órgão que governa a consciência e abriga o Shen, que podemos traduzir como espírito ou presença. Quando esse meridiano está bloqueado, você tem palpitações, mas também falta de alegria genuína, dificuldade de se conectar com outras pessoas, sensação de estar sempre no piloto automático, desconectado da própria vida. Insônia, especialmente acordar entre 11 da noite e 1 da manhã, é sinal clássico de bloqueio no meridiano do coração. O erro aqui é viver de forma não autêntica. Cada vez que você faz algo que contradiz seus valores reais, cada vez que você sorri quando quer chorar, cada vez que você diz sim quando quer dizer não, você bloqueia esse meridiano. O coração, como imperador, precisa governar com verdade. Quando você vive uma vida que não é verdadeiramente sua, seguindo expectativas externas, o Shen se retira. Você se torna uma casca funcionando mecanicamente. A energia do coração não flui porque não há ninguém realmente em casa para recebê-la. O sexto meridiano é o do fígado. Começa no dedão do pé, sobe pela parte interna da perna e termina nas costelas. Pico de atividade é 1 às 3 da manhã, exatamente quando muita gente acorda e não consegue voltar a dormir. O fígado é o general do corpo, o planejador estratégico, responsável por visão de futuro e capacidade de tomar decisões. Quando bloqueado, você tem tensão muscular, especialmente no pescoço e ombros, mas também frustração constante, raiva que explode por motivos pequenos, dificuldade de tomar decisões e aquela sensação de estar preso sem conseguir ver o próximo passo. Acordar entre 1 e 3 da manhã com a mente acelerada é o fígado tentando processar, mas encontrando bloqueio. O erro do fígado é acumular raiva não expressa. Cada vez que você engole a raiva porque expressar seria inconveniente, essa energia fica presa no meridiano do fígado. Com o tempo, você acumula anos de frustrações pequenas que nunca foram processadas.
O fígado perde a capacidade de planejar o futuro porque está ocupado demais, tentando conter todo o combustível emocional explosivo que você armazenou. A energia não flui para frente para visão e estratégia. Ela fica circulando internamente, criando pressão, e eventualmente você explode por motivos ridículos porque o meridiano está saturado. Agora que você entende os 6 meridianos principais, fica claro por que sua energia pode estar trabalhando contra você. Esses canais não funcionam isoladamente. Eles são um circuito integrado. Quando um está bloqueado, afeta os outros em sequência, como dominós caindo. Se o seu pulmão não absorve energia nova, porque você respira superficialmente, o intestino grosso não tem energia suficiente para eliminar. Se o intestino não elimina, o estômago não consegue receber comida nova adequadamente porque o sistema está congestionado. Se o estômago não recebe bem, o baço não tem matéria-prima para transformar em energia. E assim por diante. E aqui está a boa notícia. Você não precisa trabalhar todos os 6 de uma vez. Na verdade, quando você desbloqueia um meridiano, os outros começam a se ajustar naturalmente, porque o sistema quer estar em equilíbrio. Sua única função é identificar qual está mais bloqueado agora e remover o obstáculo. O corpo faz o resto. Mas como fazer isso? Como desbloquear esses meridianos e restaurar o fluxo correto de energia? É aí que entram as técnicas que vou te ensinar agora. São 5 ferramentas práticas, testadas por 5.000 anos, que funcionam porque trabalham diretamente com a anatomia energética do corpo. Presta atenção, porque cada técnica serve para tipos específicos de bloqueio. Quando falamos sobre desbloquear meridianos e restaurar o fluxo de Qi, temos à disposição técnicas que foram refinadas durante milênios. Vou te apresentar 5 delas agora. Não precisa fazer todas. Escolhe a que mais faz sentido para o meridiano que você identificou como mais bloqueado e começa por ela. O importante é consistência. 15 minutos por dia de prática focada vale mais que 1 hora por semana de forma dispersa. A primeira técnica é respiração direcional, especificamente desenvolvida para o meridiano do pulmão. Funciona assim. Senta com a coluna ereta, ombros relaxados para trás. Coloca uma mão no centro do peito. Inspira profundamente pelo nariz contando até 6, sentindo o ar expandir o peito e empurrar sua mão. Segura o ar contando até 4. Expira pela boca contando até 8, contraindo suavemente o abdômen para esvaziar completamente os pulmões. Pausa de 2 segundos. Repete o ciclo por 15 minutos. Faça isso todas as manhãs, de preferência entre 5 e 7, quando o meridiano do pulmão e intestino grosso estão no pico. Você vai notar que na primeira semana a respiração é difícil. Você não consegue contar até 6. Isso é evidência do bloqueio. Semana 2, a respiração fica mais natural. Semana 3, você acorda com mais energia porque está finalmente permitindo que Qi novo entre no sistema. Segunda técnica é a acupressão em pontos específicos dos meridianos. Você não precisa decorar todos os 360 pontos. 3 pontos principais resolvem 80% dos bloqueios. Ponto 1 é rego, localizado na dobra entre polegar e indicador. Aperta esse ponto firmemente por 2 minutos. Libera meridiano de intestino grosso, ajuda a eliminação física e mental. Ponto 2 é Zuzanli, 4 dedos abaixo da patela, na lateral externa da canela. Pressiona por 2 minutos. Fortalece meridiano do estômago e baço, melhora a digestão e capacidade de processar experiências. Ponto 3 é Tai Chong, no topo do pé entre o dedão e o segundo dedo. Pressiona por 2 minutos. Libera meridiano do fígado, dissolve raiva acumulada, restaura clareza para tomar decisões. Faz isso 2 vezes por dia, manhã e noite. A pressão deve ser firme, mas não dolorosa. Se o ponto está muito sensível, é sinal de bloqueio severo. Com a prática diária, a sensibilidade diminui conforme a energia volta a fluir. Terceira técnica é movimento direcionado através de Qigong básico.
Diferente de exercício convencional que foca em força muscular, Qigong foca em guiar o Qi através dos meridianos usando movimento consciente e respiração sincronizada. Um movimento fundamental é chamado levantar o céu. Fica de pé, pés na largura dos ombros. Entrelaça os dedos na frente do corpo. Inspira profundamente enquanto levanta os braços acima da cabeça, virando as palmas para cima, como se estivesse empurrando o céu. Sente o alongamento da lateral do corpo, onde correm vários meridianos. Expira enquanto desce os braços lentamente. Repete 20 vezes, com atenção total no movimento e respiração. Isso abre os meridianos laterais do corpo, especialmente fígado e vesícula biliar, que tendem a ficar comprimidos por postura ruim. Faz isso de manhã como preparação para o dia. 3 minutos de prática já mostram resultado em uma semana. Quarta técnica é algo que a maioria ignora completamente: alimentação térmica. Na medicina chinesa, cada alimento tem temperatura energética, não física. Alimentos frios energeticamente bloqueiam o meridiano do baço pâncreas. Alimentos quentes em excesso bloqueiam o meridiano do fígado, criando calor interno. O erro comum é café da manhã gelado, suco gelado, smoothie gelado, iogurte direto da geladeira. Você acorda e a primeira coisa que faz é jogar energia fria no baço pâncreas, que precisa de calor para transformar comida em energia. Resultado é digestão lenta, fadiga o dia inteiro. Solução simples: primeira refeição do dia deve ser morna, mingau de aveia, chá quente, ovos cozidos, nada que veio direto da geladeira. Isso sozinho pode desbloquear o meridiano do baço em 2 semanas. Você vai notar que a fadiga pós-café da manhã desaparece porque o sistema digestivo finalmente tem a temperatura certa para funcionar. Quinta técnica é sincronização circadiana com os meridianos. Cada meridiano tem 2 horas de pico de atividade durante o dia. Quando você trabalha a favor desse ritmo em vez de contra, a energia flui naturalmente. Meridiano do fígado é pico entre 1 e 3 da manhã. Se você acorda nesse horário, não luta contra. Levanta, anota o que está na sua mente, processa a informação e volta a dormir. 5 minutos de journaling às 2 da manhã podem resolver semanas de bloqueio porque você finalmente está dando ao fígado o que ele quer: processar e planejar. Meridiano do intestino grosso é pico entre 5 e 7 da manhã. Acorda nesse horário, bebe água morna, vai ao banheiro, mesmo que não sinta vontade. Você está ensinando o corpo a eliminar no horário correto. Dentro de uma semana, a regularidade volta naturalmente. A chave é parar de forçar o corpo a funcionar em horários arbitrários e começar a respeitar quando cada sistema quer trabalhar. Seus meridianos já sabem o que fazer. Você só precisa parar de atrapalhar. Agora, se você está se perguntando se isso realmente funciona ou é só tradição antiga sem base, deixa eu te mostrar os dados. A Universidade de Harvard conduziu um estudo em 2018 com 240 participantes durante 12 semanas. Eles dividiram em 2 grupos. Um grupo praticou acupressão nos pontos-chave que mencionei por 15 minutos diários. O outro grupo não fez nada. Usaram ressonância magnética funcional para medir a atividade cerebral e testes de cortisol salivar para medir resposta ao estresse. O resultado mostrou que o grupo que praticou acupressão apresentou redução de 43% nos níveis de cortisol e aumento de 67% em clareza cognitiva, medida por testes de atenção sustentada. Mais impressionante ainda, as mudanças eram visíveis em exames de ressonância após apenas 3 semanas de prática. Áreas do cérebro associadas com regulação emocional mostraram aumento de atividade. Isso não é placebo. É mudança mensurável na fisiologia cerebral causada por trabalho direto com os meridianos. Mas deixa eu te contar sobre o Ricardo, 42 anos, diretor de operações de uma empresa de tecnologia. Ele me procurou há 7 meses completamente esgotado. Dormia 5 horas por noite, acordava às 2 da manhã e não conseguia voltar a dormir. Durante o dia,
névoa mental constante. Ele tomava decisões que antes eram automáticas, mas agora cada escolha parecia exigir esforço monumental. A situação estava tão crítica que ele considerou sair da empresa porque achava que não tinha mais capacidade cognitiva para o cargo. Quando analisamos juntos, ficou claro que ele tinha bloqueio severo no meridiano do fígado. Os sintomas eram exatos. Acordar entre 1 e 3 da manhã era o fígado tentando processar e planejar, mas encontrando bloqueio. A tensão muscular no pescoço e ombros que ele tratava com massagem toda semana era o meridiano do fígado comprimido fisicamente. E a incapacidade de tomar decisões era a falta de energia no sistema de planejamento estratégico que o fígado governa. Ele estava preso nesse padrão há 2 anos desde que assumiu o cargo de diretor e começou a engolir frustração diária com a diretoria. Decisões que ele considerava óbvias eram vetadas sem explicação lógica. Mas ele nunca expressou a raiva porque achava que diretor não pode demonstrar emoção. Então acumulou 24 meses de raiva não processada no meridiano do fígado. A decisão foi clara: acupressão no ponto Tai Chong, 3 vezes por dia. Movimento de Qigong pela manhã focado em abrir os meridianos laterais. E o mais difícil para ele, permitir expressão da raiva de forma construtiva. Ele começou a fazer journaling às 2 da manhã quando acordava. Escrevia tudo o que estava sentindo sobre as decisões da diretoria sem filtro, sem tentar ser profissional, apenas processando a emoção no papel. Semana 1. Acordou 4 das 7 noites entre 1 e 3. Mas o journaling permitiu voltar a dormir em 20 minutos em vez de ficar 2 horas rolando na cama. Semana 2. Acordou 2 noites apenas. A tensão no pescoço diminuiu visivelmente. Semana 3. Dormiu a noite inteira 3 vezes. Primeira vez em 2 anos. Decisões no trabalho começaram a fluir de novo. Não todas. Mas a névoa mental estava se dissipando. Dia 30. Teve reunião tensa com a diretoria. Pela primeira vez expressou discordância de forma clara, mas respeitosa, em vez de engolir. Saiu da reunião sem tensão no corpo. Dormiu profundamente aquela noite. Dia 60. Padrão de sono normalizado completamente. Acorda descansado. Clareza mental. Voltou ao nível de quando tinha 30 anos. Hoje, 7 meses depois, ele ainda pratica os exercícios, mas agora como manutenção, não como emergência. O mais interessante é que ele não focou só no fígado. Ao desbloquear aquele meridiano e permitir que a raiva fosse processada e eliminada, o meridiano do coração também abriu. Ele começou a se conectar com a família de forma mais autêntica. Não estava mais apenas funcionando no piloto automático. Havia alguém realmente presente. O que fez a diferença no caso do Ricardo não foi técnica mágica. Foi consistência em trabalhar o meridiano específico que estava bloqueado, coragem para processar a emoção que estava presa e paciência com o processo de 3 semanas para começar a ver mudança real. Qualquer pessoa pode replicar isso. A questão é se você está disposto a investir 15 minutos por dia durante 60 dias para restaurar um sistema que você bloqueou durante anos. Agora, antes de você sair aplicando tudo isso, preciso te avisar sobre os 3 erros que vão sabotar seus resultados. São erros que praticamente todo mundo comete na primeira semana e que anulam completamente o trabalho que você está fazendo. Presta atenção, porque esses erros são sutis. Erro número 1 é tentar trabalhar todos os 6 meridianos simultaneamente. Você identifica bloqueio no pulmão, no fígado, no baço e decide fazer a acupressão em todos os pontos, todos os exercícios, tudo de uma vez. Resultado é sobrecarga. Você gasta 1 hora por dia em técnicas e desiste na semana 2 porque não é sustentável. Solução é foco. Escolhe o meridiano que está mais bloqueado. Como saber qual é? Olha para os sintomas que te incomodam mais agora. Insônia, fígado, fadiga digestiva, baço, opressão no peito, pulmão. Trabalha apenas esse meridiano por 30 dias, 15 minutos diários. Quando ele destravar, os outros começam a se ajustar porque o sistema é integrado. Foco é infinitamente mais eficaz que dispersão.
Erro número 2 é esperar que décadas de bloqueio se dissolvam em 3 dias. Você pratica a acupressão segunda, terça, quarta. Chega quinta sem mudança dramática e conclui que não funciona. Olha, você passou anos criando esses bloqueios através de padrões de vida, postura, respiração, emoções reprimidas. Eles não vão desaparecer em 72 horas. Solução é calibrar expectativa. Semana 1, você está apenas começando a remover a camada mais superficial do bloqueio. Semana 2, você nota mudanças sutis. Talvez dorme um pouco melhor, talvez digere mais fácil. Semana 3, as mudanças ficam óbvias. Semana 4, você olha para trás e percebe que está funcionando de forma completamente diferente. Mas você precisa chegar na semana 4, e a maioria desiste na semana 1 porque está caçando milagre instantâneo. Erro número 3 é praticar a técnica de desbloqueio, mas continuar fazendo exatamente o que causa o bloqueio. Você faz acupressão no ponto do fígado todas as manhãs, mas continua engolindo raiva o dia inteiro. Você pratica respiração profunda, mas volta a respirar superficialmente assim que senta no computador. As técnicas removem bloqueio, mas você está ativamente recriando o bloqueio mais rápido do que consegue dissolver. Solução é ajuste de hábito. Se identificou que postura curvada bloqueia o pulmão, muda a ergonomia da mesa. Se identificou que engolir raiva bloqueia o fígado, aprende a expressar discordância de forma construtiva. As técnicas funcionam, mas você precisa parar de sabotar o próprio progresso, mantendo os padrões que criaram o problema. Isso requer honestidade brutal sobre quais hábitos você precisa mudar. Seu plano de ação começa agora. Quando o vídeo terminar, você vai fazer 3 coisas simples. Primeiro, identifica qual meridiano está mais bloqueado em você. Olha para os sintomas que mencionei. Anota num papel o nome do meridiano e os sintomas específicos que você reconhece. Seja honesto. Não escolhe o que parece mais interessante. Escolhe o que está realmente te afetando agora. Segundo, escolhe uma técnica do bloco 5 que trabalha esse meridiano. Apenas uma. Se escolheu fígado, faz acupressão no Tai Chong. Se escolheu pulmão, faz respiração direcional. Uma técnica 15 minutos por dia. Terceiro, define o horário exato que vai praticar. Todo dia, mesmo horário. Coloca alarme no celular. Trata como compromisso inegociável, igual escovar os dentes. Dias 1 a 7, você pratica sem questionar, sem avaliar se está funcionando. Apenas pratica. Dia 7, você anota as mudanças que percebeu e volta aqui para comentar. Agora, desafio comunitário. Quero ver 500 homens fazendo isso junto durante 30 dias. Sem desculpa, sem pular dia, sem racionalizar que está ocupado demais. 30 dias, 15 minutos, 1 meridiano. Comenta aqui embaixo, por exemplo, aceito, meridiano do fígado, acupressão Tai Chong. Isso cria responsabilidade pública. Quando você declara publicamente, a taxa de conclusão aumenta em 60%, segundo estudos de psicologia comportamental. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está esgotado, mas não entende por quê. Essa informação pode mudar a vida dessa pessoa. Olha, você não chegou até aqui por acaso. Se assistiu 24 minutos sobre meridianos e fluxo de energia, é porque uma parte de você sabe que precisa consertar isso. O mapa está na sua frente. A decisão de usar esse mapa é sua. Nos vemos nos comentários daqui a 7 dias, quando você voltar para reportar o progresso.